Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação, nessa semana de acolhimento do ciclo 3. Para que você possa fazer uma boa transição do PET 2 para o PET 3, nossos professores elaboraram teleaulas especiais a partir das principais dúvidas que recebemos ao longo dessa semana. Juntos, nós vamos trabalhar os principais temas e conceitos tratados nas teleaulas, além de solucionar alguns exercícios do PET 2. Esse é um momento muito importante para a fixação do que já foi visto e de introdução para o conteúdo do PET 3. Agora nós estamos com o professor Marcos da Silva, da área de Ciências Humanas. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. E nessa aula nós vamos retomar o tema diversidades e desigualdades, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professor? Isso mesmo. O material que a gente vai explorar agora, ele está contido no PET 2 do primeiro ano, mas como a gente sempre aquela dica, né? São discussões, e vocês vão ver que é importantíssima tanto para o pessoal do primeiro ano, que está introduzindo essa discussão, mas também para o pessoal do terceiro, porque são temas fundamentais tanto para resolver a prova de Ciências Humanas do Enem, mas também para a redação, que geralmente as pessoas perguntam sobre a importância da sociologia. Geralmente quando o aluno pergunta eu fico preocupado, né? Porque é fundamental, porque não basta fazer uma redação do Enem dentro dos padrões da norma culta se você foge do tema ou se você não tem bons argumentos, não mostra um repertório interessante. Então, nesse sentido, as aulas de sociologia, elas podem ajudar muito para o Enem e aquela discussão, né? O tema que a gente vai discutir ajuda também para a vida, né? Então, a gente vai resolver algumas questões que são fundamentais e a primeira questão que eu trouxe hoje para vocês vai estar na primeira parte, na primeira semana do PET, e ela vai discutir um conceito que a gente vem batendo na tecla há muito tempo, que ele é fundamental, que é o conceito de etnocentrismo, né? E aí vai aquelas questões que começam a dar um nó na mente, e na hora da prova você tem que ter muita calma para analisar, porque ela vai falar assim, ó, não corresponde a uma atitude ou visão etnocêntrica. Então, Bruna, vamos tentar... A gente primeiro tem que pensar o que é etnocêntrico. E também tentar entender a questão. Está perguntando o que não é. Isso. E aí, etnocêntrico, a gente já discutiu, no começo do texto vai falar, mas se não cabe, sempre cabe a gente relembrar o que é o conceito. E o conceito de etnocentrismo vai ser aquela visão de mundo que acha que só os meus valores, só minha cultura, só a minha lógica está correta. E aí eu vou ver o mundo a partir da minha lente, e isso, o grande problema é que vai gerar uma visão preconceituosa, principalmente num país diverso igual o Brasil, né? Com a gente acaba julgando o outro através da nossa realidade. Isso. E a realidade do outro é outra, não é? E o legal também, que é um conceito também que a gente explorou, o contrário de etnocentrismo, a gente pode entender, é o conceito de alteridade, né? Que é a lógica de empatia, enxergar o mundo com a visão do outro, ter essa possibilidade de se colocar no lugar do outro. Então a questão vai explorar isso tudo, e tem coisas importantes. O primeiro, assim, vamos explorar as alternativas, vamos ler a primeira, para vocês verem. Os índios brasileiros não tiveram sua mão de obra aproveitada pelos portugueses porque eram preguiçosos e não gostavam de trabalhar. Que é um posicionamento que está muito ligado à questão do preconceito racial que tem contra o indígena, né? Nas aulas a gente discutiu, e o que acontece? O povo brasileiro ele foi feito a princípio ele iniciou-se desse encontro entre portugueses e indígenas. Não existia Brasil, quem inventou o Brasil foi os portugueses. E eles colocaram o índio num lugar que não era o lugar do não humano. E essa questão está começando a falar, está discutindo isso. E quando eu vou observar, e quando você tem esse choque cultural, e geralmente a gente tem as visões de como os índios relacionam com o mundo, a gente tem um choque cultural por quê? Porque a princípio a gente vai olhar, a dinâmica social dos índios está muito ligada aos rituais, às formas como eles vivem, e essa questão, a grande parte vive em culturas de subsistência. Já nós, no mundo capitalista, a gente até uma reflexão, nessa crise do coronavírus está fazendo a gente refletir que a gente é meio escravo do nosso próprio trabalho, né? E a gente fica nessa discussão. E se eu faço a visão contrária, e tem várias percepções, inclusive a antropologia, que é uma área que faz muito isso, a gente observar o mundo a partir da perspectiva indígena, a crítica do nosso mundo é enorme. Tanto que tem uma passagem, eu acho interessante essa história, que é o seguinte, né? As histórias que tem desses encontros, né? E a primeira história que se tem é que tinha um indígena vendo os portugueses loucos cortando aquelas madeiras e mandando em barcos e tudo. E ele perguntou, vocês comem esse pau-brasil? Aí o português falou, não, eu não como pau-brasil não. O que você faz? A gente faz uma tinta e pinta tecidos e tudo. Eu falei, mas por que você precisa tanto de tecido? Eu falei, não preciso de tecido não. Eu faço esses tecidos
e transformo ele em dinheiro e crio riquezas. Ele falou, mas para que você quer tanta riqueza? Ele falou, para mim um pouco, mas eu quero deixar para meus filhos. Você não pensa assim, não? O indígena não, falou, eu acho e acredito que a terra que me sustentou, ela também pode sustentar os meus filhos. Eu não preciso me matar para trabalhar, não. Então essa lógica desse conflito entre preguiçoso ou não, e tem muito disso, né? O lugar que o homem branco colocou o indígena, e às vezes quando ele sai desse lugar gera o preconceito, né? Então essa questão aqui eu quis dar uma explicação maior, porque justamente já vai estar ligado a esse preconceito, né? Então essa já eliminamos. Eliminamos. A segunda, que é a outra também, que é os negros se tornaram escravos, dada a sua condição física, mais fortes, resistentes, destinados ao trabalho braçal. Que também é uma visão preconceituosa. Super preconceituosa, está ligada à questão de animalizar a população negra, que também é uma lógica que foi feita desse encontro, que foi feita a construção do Brasil identitário, de tentar colocar o lugar do outro, que não é o português, que não é o homem branco, como o civilizado e animalizar os outros. Então, é uma lógica muito preconceituosa, né? Então, não é ela também. Também não. Não, né? Então, a terceira também, que eu acho que é interessante, que as favelas são lugares carentes de cultura. Muito pelo contrário, né? Nós temos muito conteúdo, muitas coisas que saem dos aglomerados, das favelas. Sim. E mais que tudo, mais que isso, esse ano foi importante, por quê? Porque a FUVEST, que é uma das maiores, um dos maiores vestibulares, além do Enem, a FUVEST, ela escolheu o disco do Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno, como uma obra literária. E geralmente sofreu muita crítica dessas pessoas que não conhecem, não sabem o que é cultura, porque eles falam, que é de periferia, é rap, tudo. Mas se você observar o rigor e a análise, o olhar que os Racionais MCs fazem sobre aquela periferia e mostra isso, está muito próximo do que o Guimarães Rosa fez no Grande Sertão Veredas. Então, o pessoal da literatura já reconheceu, e também, não tão recentemente, mas o vestibular da UFMG também reconheceu um livro da Carolina de Jesus, que é Quarto Despejo, que é o Diário de uma Favelada. Então, na produção, existe uma produção muito grande, o samba, enfim. Quem fala que na favela não tem isso é aquela pessoa que está sendo etnocêntrica, que ela acha que cultura é só o teatro, o cinema, que ela frequenta, que também é. Sim. Porque cultura não existe hierarquia também. Eu não estou falando mal de quem gosta de violino, ópera, que eu também gosto. Mas o problema é a pessoa não enxergar no outro cultura. Excluir, né? Isso. E aí a postura é etnocêntrica. Eu acho que a questão é boa. Inclusive, você vai ver que a questão é até fácil. Mas é bom explorar ela porque é interessante aprender isso, para não ter esse olhar, porque para a vida é importante, e principalmente o Enem está te perguntando toda hora, você é etnocêntrico ou não é? E aí você vai responder, né? Vamos lá. A segunda vai falar, toda a sociedade possui seu valor e deve ser respeitado as suas diversidades. Aí... Ela foi o oposto de todas as outras, né? Então, provavelmente a resposta é ela. E a última, vamos lá, né? A última é que eu gosto de discutir assim, inclusive pelo meu lugar assim, dentro dessa discussão, que é o funk, devido ao erotismo e o estímulo ao consumo presente nas letras de suas músicas, não podem ser considerados uma manifestação cultural. Também um erro. Porque você pode não entender, por exemplo, se perguntar, Marcos, seu ritmo preferido é funk? Eu falei, não, se for pegar a minha discografia, o que eu utilizo lá para escutar no meu carro e tudo, não tem funk. Mas não por isso eu tenho que hierarquizar a sociedade. E quando a gente faz essa discussão, e eu sou uma pessoa que faço críticas sobre o sexismo, o machismo e o consumismo, mas a gente não pode entender que é só um ritmo. Se você for observar, na MPB também existe toda a produção. O rock, por exemplo, que é o ritmo que eu gosto, ele é muito sexista, ele é muito machista. Por que escolher só um ritmo que vem das periferias? Que como até uma dos funks mais famosos fala, né, é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Então, quando eu escolho esse ritmo para fazer todas as críticas sobre o sexismo, o sertanejo universitário, ele tem muito disso sexismo e ninguém faz as críticas dessa forma. E eu não estou falando para parar de gostar, não. Por exemplo, existem várias músicas rocks que fazem isso, eu não escuto, mas eu não vou deixar de gostar de rock por isso. A mesma coisa, em vez de a gente fazer uma crítica sistemática a um ritmo só porque ele é da periferia, não. Então a questão, eu acho que é muito mais para essa aula que a gente teve aqui, que eu acho que ela foi fácil, né? Vamos para a próxima. Então, a letra D, coisa facinha, né? Essa outra aqui é uma questão, inclusive o pessoal reclamou um pouco, e aluno, assim, é bom marcar o X, né? Mas essa questão aqui é muito mais para a gente discutir. E na atividade 3 da página 159, a gente tem um poema. Que um poema, ao contrário do que as pessoas pensam, que sempre está ligado à questão de amor e tudo,
poema extremamente reflexivo. Ele vai falar o quê? Ó? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, Manuel Bandeira. Esse poema é legal por quê? Porque ele está fazendo um movimento que a sociologia pede, que é desnaturalizar a realidade. Porque no nosso cotidiano, nessa correria que a gente tem, às vezes a gente deixa de enxergar os absurdos que tem dentro da sociedade, que está ligado a essa discussão da desigualdade social. E aí o poema do Manuel Bandeira ele vai evidenciar essa desigualdade, que é uma coisa que a gente naturaliza cotidianamente, né? E aí as questões não estão ligadas, né? A primeira vai falar, caracterize, compare e dê exemplos de diversidades humanas e desigualdades sociais. É uma questão subjetiva, a Bruna tem a resposta dela, eu tenho a minha resposta, todo mundo tem sua resposta. Só a nível de ilustração, para continuar no exemplo indígena, eu responderia essa questão, óbvio que eu sou professor de sociologia, eu tenho uma cancha muito maior nessa discussão, mas uma reflexão indígena, porque a gente estuda muito as culturas indígenas para fazer uma reflexão. E tem uma história legal de uma antropóloga que ela foi pesquisar. A antropóloga é quem pesquisa culturas diversas e tudo. Ela foi pesquisar um determinado povo indígena, e aí o que aconteceu? Ela foi tão bem tratada que ela resolveu retribuir essa cortesia que fizeram e trouxeram para a cidade, né? Imagina uma pessoa que vive no Alto Xingu, que para caminhar, para visitar outra aldeia, demora 2, 3 dias, pega um avião e coloca ela nesse avião, vai subir, pá, São Paulo. Ela falou, não, sua cultura é muito superior à minha, porque a minha cultura, as pessoas, para chegar em São Paulo, eu demorei 5 meses caminhando. Sua cultura é melhor que a minha. Aí foi para humilhar mesmo o indígena, não nesse sentido humilhar, ela levou ele no shopping. E já pensou a pessoa, um povo da floresta, uma pessoa que é de um povo da floresta, chegar e ter aquele tanto de luz e tudo, falando, nossa, sua cultura realmente... Uma realidade totalmente diferente. Aí vai no supermercado, aquela tanto de comida e tudo, ela fala, nossa, que coisa impressionante, o indígena olhando para a nossa cultura. Aí, de repente, no trânsito, entre a casa dela e o shopping, ele olha para o viaduto e tem um tanto de gente lá. Em situação de rua. Em situação de rua. Ele pergunta, essas pessoas aí, eles comem? Ela falou, eventualmente não. Ele falou, eu quero ir embora agora. Eu falo, por quê? Porque o seu povo é muito ruim. Porque na minha tribo não existe essa possibilidade, eticamente, a postura ética, de várias pessoas estar passando fome dessa forma e tanta fartura ali. Então eu quero ir embora, inclusive que o índio percebe, né? Que na cultura, no jogo, ele não iria para o shopping, ele iria para o viaduto. Ele falou, eu quero ir embora, eu não quero ficar na sua civilização. Então tem essa questão de desnaturalizar a realidade, que é o nosso jogo, né? Aí as outras perguntas estão explorando basicamente isso, né? Quais são as principais características da desigualdade apresentada em nosso texto, que ela vai falar justamente dessa lógica de desnaturalizar uma coisa que a gente percebe, de que ter pessoas que elas têm a bonança a ponto de jogar coisas fora que a outra aproveita no lixo, né? E a reflexão do Manuel Bandeira vai ser essa, né? Cite pelo menos 3 características comuns da desigualdade social. E também é um amplo, né? Infelizmente no Brasil a gente tem aulas, é só sair na rua que a gente tem uma aula, mas está muito ligado à desigualdade também econômica, dessa questão de dinheiro, mas tem até reflexões de sociólogos de estudo que pega, se a gente fazer, por exemplo, dividir o dinheiro certinho da população, todo mundo certinho, poucas décadas depois, a concentração vai voltar, porque mais importante que dinheiro tem a questão da informação, do capital social. E por isso que a educação é fundamental. Então a desigualdade já tem várias dimensões que está ligado também, né? Eu acho que vamos partir, porque eu quero explorar outra questão também, né? Para a última, que ela fala pesquisa e dados sobre a divisão de riquezas, que está ligado a essa discussão. E uma coisa que eu queria pontuar, que a pesquisa poderia ter sido feita no próprio PET, né? Que a pessoa pode ler e tudo, e a gente falar dessa desigualdade. E geralmente, quando a gente fala e discute temas assim, é uma coisa também importante para quem vai fazer o Enem, que eu fiz o exercício de começar a ler aquelas redações, é uma coisa legal também, que a gente lê as redações que tiraram 1000. E geralmente as respostas estão ligadas... E aí a experiência, geralmente a conclusão, porque a prova do Enem, a redação, ela está ligada a uma introdução, que você vai apresentar o tema, mostrar que você conhece, inclusive falar, por exemplo, essa história indígena, parece que eu estou enrolando aqui, mas se você fizesse uma reflexão, falar assim, ó,
acessei tal dado e o livro da antropóloga X falava isso tudo. Era uma excelente introdução para você construir um desenvolvimento e no final chegar à conclusão. E geralmente a conclusão está ligada a processos educativos. E a forma de acabar com a desigualdade no Brasil, uma das principais, além de discutir a distribuição de renda, é falar sobre a discussão de formação, né? E a escola faz esse papel. Por mais que a gente tenha problemas nessa política pública, a gente entende que todos os processos, o acesso à escola é fundamental. Então é importante, e geralmente ajuda na conclusão do Enem, né? Da redação do Enem, e geralmente a gente está discutindo isso, né? Vamos lá. Essa discussão já vai falar um pouco sobre gênero, e a gente teve uma aula sobre a discussão de gênero, e vai falar um pouco, assim, que é uma coisa que a gente discutiu na aula sobre famílias, também vai discutir na questão de gênero, quais as principais mudanças na vida social das mulheres na modernidade. Pode falar, Bruna. Você elencaria qual? Que é subjetivo também, né? A possibilidade de sair e trabalhar, porque antes as mulheres ficavam em casa, Sim. ter, não é liberdade, mas eu ter o meu próprio dinheiro e poder fazer o que eu quiser com ele, é uma liberdade, né? Uma coisa que é legal, assim, às vezes a gente acha que estudar, a gente não necessariamente está estudando só dentro da sala de aula, né? Por exemplo, se assistir qualquer novela que vai passar, por exemplo, vou fazer uma propaganda aqui, que eu assisto também, né? Tá quase passando. Tem uma novela que está passando que ela chama Eita Mundo Bom. Que ela, justamente, ela está falando muito de filosofia, porque ela fala do livro que chama Cândido Otimista, do Voltaire, e ele faz uma super reflexão sobre o lugar da mulher no passado. E justamente a questão matrimonial era um grande conflito, né? Porque a pessoa não casava com quem ela quisesse. Mas a gente falar, por exemplo, tem essa inserção da mulher no mercado de trabalho, que é uma coisa importante, mas também ela traz problemas, porque a tripla jornada, que a mulher foi para o mercado de trabalho, mas ainda a sociedade não entende que os trabalhos não remunerados, agora que a mulher foi para o mercado de trabalho, também tem que ser dos homens, que é uma coisa importante a ser discutida. Também é cuidar dos filhos. A mulher foi inserida muito em trabalhos, por exemplo, que não tem carteira assinada. Sim. Com o Covid, tiveram várias pesquisas falando sobre isso. E agora, com esse problema com loja, comércio, muitas mulheres estão desempregadas. Então, vocês entendem. Outra coisa também, que tem uma discussão que não tinha na época e tem no passado, é o direito ao voto. Antes as mulheres eram negadas o direito aos votos. Mas a gente sempre apresenta um avanço, mas mostra retrocesso, né? A presença da mulher na política ainda é muito baixa. A gente no Brasil, hoje, mais da metade da população são mulheres, mas a representação política é baixa. E isso tem um reflexo enorme. Por quê? Porque uma coisa é uma política pensada por homens. O homem, e é bom ter diversidade lá dentro do Congresso, porque quando o homem vê, ele vê o mundo a partir da perspectiva dele. Ainda votamos muito em homens brancos, de meia idade, então possivelmente eles vão pensar em políticas públicas para o convívio deles, né? Outra coisa também que caminhou muito, por exemplo, uma solução, inclusive uma discussão que teve numa redação do Enem sobre violência contra a mulher, que foi o tema, é sobre a Lei Maria da Penha. E a gente tem que entender que teve progresso, só o fato de existir a própria lei já é um progresso, porque antes, no passado, a discussão briga de marido e mulher, não se mete a colher. E hoje a gente não é mágica também, só fazer a Lei Maria da Penha que vai acabar a violência doméstica em casa, não. Mas a lei é importante que as pessoas conheçam, e mais que isso, né? Tem que ter processos educativos. A gente sempre entende a escola não só como lugar de formação para o vestibular e para conseguir o mercado de trabalho, mas também é importante nessas outras questões, né? Então a gente poderia enumerar várias. Mas vamos rapidinho só passar para o último, que é o conteúdo da quarta semana, que vai discutir desigualdade étnico-racial. E a proposta lá, além de, acho que tem uma proposta de outras atividades, mas essa daqui é definir alguns conceitos, né? Conceitos, inclusive, que eles são confusos, né? Por exemplo, preconceito. Preconceito é uma questão que sempre bate na sala de aula, que os meninos, assim, quando a gente vai discutir a questão racial, eles falam, professor, todo racismo é preconceito? Eu falei, mas o contrário não funciona. Existem outras dimensões do preconceito, e o preconceito étnico-racial é um preconceito ligado à questão que a gente vai falar de preconceito não só de raça, porque raça na aula a gente explorou que, assim, cientificamente não existe raça, mas é um conceito muito mais social, mas está ligado à cultura. E aí, nesse sentido, o racismo vai estar ligado também a atingir os povos indígenas, que são os mais violentados, desde o início da história do Brasil, ele começa a ser violentado, inclusive com essa epidemia de Covid-19, são os povos mais atingidos. Por quê? Porque
o organismo dele, primeiro eles não tomaram todas as vacinas, e fora que o organismo dele é diferente, é um problema desde o contato, né? E tem a questão também ligada à população negra brasileira. E aí você tem o conceito de etnocentrismo também, e esses conceitos eles vão se relacionar e vai estar ligado à questão da diversidade cultural, que a gente discutiu, né? Essa postura etnocêntrica que você tem faz a gente não reconhecer a diversidade cultural e, nesse sentido, ser racista e preconceituoso, que eram os termos. Podia até fazer uma redação. Mas eu acho que é isso. Acho que falei demais, então até a próxima. Bom PET 3.